Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. Estamos aqui no Galpão Auxiliar hoje, né? Tem algumas novidades aqui para mostrar, para conversar com vocês dos projetos, do andamento das coisas, né? Tipo do vídeo que a gente costuma fazer na área de membros, mas essa semana a gente não conseguiu soltar muitos vídeos aqui no canal aberto, então estou fazendo esse aqui pro canal aberto, mas é na pegada, né? Se você quiser ser membro do canal, você vai ver vídeos como esse quase todos os dias, né? Todo dia a gente mostra o que a gente está fazendo para deixar a coleção da melhor forma possível, tá? Estamos aqui com o nosso caminhão bombeiro, o Dodge D700 1977, né? Quem acompanha há mais tempo, ele passou uma boa temporada lá no fundão, e aí a gente tirou ele para fora, fez uma revisão no freio. O Orlando fez uma bela limpeza nele aqui, ó. Um vídeo que a gente gravou, ele não estava limpo ainda, estava começando a ser limpo, a parte de baixo estava limpa, mas a de cima ainda não, né? Olha que bonito que ele tá aqui. E esse caminhão essa semana vai para São Paulo. Nós temos duas gravações no mesmo dia. A gente tinha combinado uma e aí agora acabou pintando outra. Vamos ver se vai dar para fazer as duas gravações com ele praticamente no mesmo dia, em horários um seguido do outro. Então, se der tudo certo, vocês provavelmente vão ver esse caminhão com uma frequência aí nos próximos dias, né? Então tá aqui, caminhão que, putz, baita do orgulho de ter salvo ele, né? Uma das coisas que eu mais gosto da coleção. Depois eu vou até dar uma subidinha ali naquela janela para mostrar uma visão aérea dele aí, que eu acho que vale a pena, né? Bom, outra coisa, novidade para quem está aqui, quem chegou no canal agora, esse Fuscão aqui é da mulher do Orlando, então a gente já mostrou ele algumas vezes aqui. O Opala doce de leite, né? Esse Opala é um Commodore 88 gasolina, era do Exército Brasileiro, ó. Placa JFO. E esse carro tem a particularidade aí de não ter os encostos no banco. Pelo que a gente disse, era coisa que o Exército fazia questão, né? Para que o general, quem fosse atrás, visse melhor os movimentos do motorista. Se tem alguém aí do Exército que assiste o canal, depois confirme ou desminta esta versão pra gente. Pelo menos foi na primeira pesquisa que a gente fez, foi o que nos falaram. E realmente não faz nenhum sentido, né? Nessa época não tinha mais Opala com banco baixo. Algum motivo tinha para que esses carros não tivessem encosto de cabeça. Nós estamos aqui com outro carro que eu tenho uma história de muito tempo. Essa história aqui eu acho que ainda não contei inteira, né? Esse Magnum 1981, é um Charger. Pois é, esse carro deu nó na minha cabeça durante muito tempo, há mais de 30 anos atrás, né? Quem é de São Paulo e mora na Zona Sul há bastante tempo, vai lembrar que tinha uma época que na Marginal Pinheiros, perto lá do Shopping Morumbi, tinha a mão inglesa, né? Tinha uma hora que você fazia um retorno e você entrava meio que na contramão. Aí a gente entrava dentro do Shopping Morumbi, e onde é a expansão do Shopping Morumbi hoje, aquela expansão entre o Shopping Morumbi e o Marketplace, né? Ali tinha um estacionamento. E a gente, para cruzar em direção lá ao consulado americano, a gente cruzava por dentro desse estacionamento. E com frequência eu via esse carro estacionado lá, né? Isso eu tô falando 89, 88, 89, 90, né? 1988, 1989, 1990. E eu via esse carro. Na época a gente não tinha tanto acesso à informação. O carro tem placa 1981 e eu imaginava que fosse um Charger 1981. Naquela época eu não sabia, né, que o Charger tinha parado em 1980, né, e achava engraçado, pô, ele tem um emblema Charger, né? Eu falei, isso aqui não é uma coisa que o cara vai achar em qualquer lugar para comprar. Naquela época não existia reproduções de emblema e esse emblema não é uma reprodução. Esse emblema é um emblema original. Então ele está aqui, né, com o emblema Charger, com as rodas de Charger RT 7980, né, e com as Opera Windows, né, que saíram
no Charger RT 1979. A coisa que ficava na minha cabeça era, nossa, mas então o Charger RT 79 ele tem as Opera Windows e 2 tons, o Charger 80 é um tom só e não tem Opera Window, provavelmente, na minha cabeça, minha cabeça de 31, 32 anos atrás. Em 81 o Charger deve ter continuado a ser um tom só, mas ganhou de volta as persianas, né? O que não poderia imaginar naquela época é que esse carro que tinha apenas 7, 8 anos de uso, na verdade, ele era um Magnum, né? Um Magnum marrom, um Magnum marrom café. Tá aqui o código da cor dele, é o L8B, é isso? Né? Ele era um Magnum marrom café e que com poucos anos de uso, né, foi transformado num Charger 1981, um carro que nunca existiu. Minha esperança agora no canal aqui é que apareça alguém dessa época, alguém que saiba, né, de quem eles... Eu acho que esse carro podia ser de algum lojista do shopping, porque às vezes eu passava cedo, estava tudo vazio e o carro já estava lá. Tinha uma loja de discos lá que era a Bill Box, né? Tinha um cabeludo lá que depois eu fiquei sabendo que era o Sombra. E esse Sombra durante algum tempo foi dono do nosso Magnum 79 preto com teto solar, que foi do Theo, a história que a gente já contou algumas vezes aqui. Pode ser que o carro tinha sido dele, eu não tenho contato com o Sombra, nem sei por onde o Sombra anda. Pode ser que fosse dele, pode ser que fosse de outra pessoa, pode ser que não fosse de lojista, pode ser que ele quebrou e ficou um tempão lá e eu achava que era de algum lojista, né? Mas fato é que, muito tempo depois, eu vi esse carro na oficina do Paulo e o Paulo me contou a história de que conhecia esse carro desde os anos 80, desde 1986. Então, ó, ele é um Magnum 81 mesmo, né? Já como ele tem já o número de chassi bem alto, ele já tem o padrão Volkswagen, isso aqui é tudo de fábrica, né? O tecido, o banco do motorista tá bem deteriorado, tá bem sujo, né? Mas a forração é toda de fábrica ainda, né? O tapete já, o carpete já no padrão Volkswagen, esse padrão mais baratinho e não aquele com o buclezinho que os Dodges vinham até 1980. A porta, né? Com esse mesmo padrão de carpete na parte de baixo. Os alto-falantes na porta já como desde 80, e o volante com imitação de madeira e as letras Dodge em alto relevo, né? Fully loaded, né? Ar-condicionado, automático, tudo que tinha direito, só não tinha o teto solar. Então o Paulo me contou que em 1986 ele conheceu esse carro na oficina que ele trabalhava, que era a Asis. A Asis existe até hoje. E é muito engraçado que em 2021 existe uma empresa chamada Asis, e Asis significa Assistência e Serviço Especializado Cinca. Então, sim, era uma empresa especializada em Cinca, né, que depois passou a atender os carros da Chrysler de forma independente. Eles tinham a oficina deles era pertinho da filial Santo Amaro da Ibirapuera Veículos, né? E disse que com frequência o pessoal da Ibirapuera tinha algum problema mais grave, não conseguia resolver, descia a rua e deixava lá na oficina do Justo, né, para fazer o serviço. Essa oficina existe até hoje, né, com o mesmo nome. Então, engraçado, né? Tantos anos depois, 54 anos depois que a Cinca deixou de existir no Brasil, você ter uma assistência de serviço especializado Cinca. Então esse carro fazia manutenção lá na Asis, o Paulo tinha começado a carreira de mecânico dele, e esse carro era, segundo o relato dele, do milionário José Rico. Não sei se era do milionário, se era do José Rico. Eu sei que um deles faleceu, o outro não, né? Então nosso amigo do LBN Garage falou: o que tá vivo tem uma casa perto da minha casa, vamos lá bater lá. Mas no meio da pandemia, a pessoa bater na porta e falou assim: putz, tem um Dodge. Foi um papo meio de maluco, né? Quem sabe também com esse vídeo a história não apareça. Mas ele era marrom, aquele marrom escuro, né? Igual do último Dodginho, que a gente mostrou recentemente no canal. E esse carro ficou na oficina do Paulo, ficou muito tempo, a pessoa levou lá para fazer um serviço, não voltou mais.
A gente entrou com ação de uso capião já há bons anos, né? E esse carro acabou ficando comigo, né? Já faz uns 5 anos isso. E ficou lá para um dia a gente mexer, para um dia a gente mexer, para um dia mexer. Acabou acontecendo o que aconteceu com o Paulo. E o carro estava lá, né? E eu combinei com o Nicolas, com o filho do Paulo, que vai dar sequência na oficina. Falei, vamos só funcionar ele, ver o que é. Porque eu tinha pedido para o Paulo colocar o motor de volta. O motor estava fora do carro, né? Quando o antigo proprietário deixou lá, ele queria fazer o motor estava meio cansado. Então tiraram o motor do carro e o motor estava fora. Eu pedi para o Paulo, falei, não, Paulo, deixa ele funcionando, deixa ele operacional, para a gente poder manobrar tal, para que um dia a gente possa fazer a restauração dele. Quando esse carro chegou lá na oficina do Paulo, a minha intenção, o que era? A minha intenção era arrumar um raladinho que tinha aqui, fazer um polimento, né, e preservar ele dessa cor, do jeito que estava, do jeito que eu conhecia esse carro nos anos 90. O problema é que nessa mais de uma década que o carro ficou lá, já do tempo que era do antigo proprietário, do tempo que o antigo proprietário deixou lá, abandonou na oficina, que a gente entrou com ação de uso capião, que eu fiquei com o carro, que eu comprei o carro do Paulo e que a gente estava esperando montar isso, se passaram aí, sei lá, 15 anos ou mais, e o carro se deteriorou muito, né? Então eu estava conversando com o Nicolas agora, a gente até ia fazer o carro funcionar lá, o Nicolas falou, não tinha nem aberto o capô dele. Quando a gente abriu, estava faltando um monte de coisa, o Paulo só tinha colocado o motor no lugar, então tá faltando o carburador, tá faltando todos os periféricos, né? E aí eu falei assim, não, puta, vamos pegar aqui, a gente tem uma porção de peças aqui, a gente vê o que a gente... Porque a gente vai ter que fazer, e a gente viu que os podres cresceram nesse meio tempo, até porque o carro estava coberto, mas não estava em um ambiente fechado, era só aquela cobertura, né? Então tem uns podres ali, principalmente do lado de lá, não vai dar para mostrar direito porque ele está encostado na parede, mas aquela caixa de roda do lado de lá está bem podre, né? A caixa de ar aqui também, parte de baixo da porta está bem podre. Então, infelizmente, por conta dessa história toda, o carro não vai dar para ele não passar por uma restauração completa em algum momento, né? Então agora a gente vai fazer uma boa limpeza nele, vamos passar uma graxa nos podres aí para que ele não se alastre, né? Mas só dele ficar num ambiente fechado, normalmente o podre para de evoluir. Então tá aqui a história do Magnum, do milionário José Rico. Tomara que alguém que assista aí o canal consiga trazer mais elementos aí para essa história, né? Bom, quem tem acompanhado o canal há mais tempo sabe que a gente está num processo aí de construção do nosso galpão 4 para que a gente possa sair deste galpão auxiliar e deixar de ter o custo, né, desse galpão. A gente colocou alguns carros à venda. O RT77 branco e vinho já foi. O RT75, a gente está fazendo algumas melhorias nele. A pessoa que fez o banco, uma tapeçaria tradicional, que fez muita coisa pra gente, mas nos últimos deu umas boas bobeadas, né? Então tinha um problema aqui na catraca, o Orlando levou no tapeceiro para fazer, né? E a gente vai fazer um reparo no câmbio automático dele, por segurança. Quando a gente colocou esse carro para funcionar de novo, ele teve um problema no radiador, né? E misturou água no ATF do câmbio. Então a gente vai abrir o câmbio, vamos ver o que precisa fazer, se é só trocar as juntas, tem mais alguma coisa para fazer, para que na hora que esse carro vai embora não dê problema para o próximo proprietário, tá? Então esse aqui a gente tirou de venda há algum tempo, estamos fazendo esses acertos, né? E depois a gente coloca ele para vender aí em definitivo. Esse SE74 foi um carro, também estava lá no fundo, olhando na manobra já jogou ele aqui para frente. Esse foi um carro que quando ficou pronto eu não gostei de algumas coisas de acabamento, mandei de volta para cá para que a gente pudesse refazer essas coisas, mas naquele monte de coisa que tem para fazer a gente acabou não fazendo. Então agora, como o SE vermelho está quase ficando pronto, a gente vai fazer os repasses aqui que
que esse carro precisa para que a gente já consiga terminar, pelo menos os dois, né? Ficar os dois prontos aí, meio que juntos, né? Dá para fazer um vídeo bacana lá no museu com os dois carros, né? Como se fosse a mostarda e o ketchup, né? Esse carro aqui era de Ponta Grossa, o carro era meio famoso. Umas fotos dele tudo cheio de terra, aquela terra vermelha do interior do Paraná, né? Mandar um abraço para os nossos amigos de Ponta Grossa aí que nos acompanham no canal. Uma pena foi que nas fotos que eu recebi desse carro, o manual original dele estava dobradinho, todo torto, deu até dó, dentro do porta-luva. Quando o carro chegou, estava sem o manual original. Então, se por acaso você está com o manual deste carro, putz, seria muito legal se a gente pudesse tê-lo, né? Não é nem eu ter o manual, o carro ter o manual dele, né? Hoje está aqui na coleção, se um dia não tiver, para onde ele for, leva o manual junto, né? Aqui, ó, outro carrinho que o pessoal tem procurado muito, né? Ninguém deu muito atenção para ele há alguns anos atrás, e agora tem um monte de gente querendo, é muito difícil achar em bom estado, que é o Corsa GSI. Carrinho bacana, carrinho divertido. Fiquei um tempo com esse carro em São Paulo, usei ele umas duas semanas direto para trabalhar. Muito gostoso, muito legal, né? Se aparecer um Corsa GSI para você, é uma baita opção aí de neo colecionável. O outro caminhão ficou sozinho aqui agora, né? Não tá mais junto do bombeiro. E o próximo passo é tirar ele daqui também. Tirar ele daqui. Ontem eu tive uma reunião engraçada, a pessoa que estava comigo falou que era de Rio das Pedras. E foi em Rio das Pedras que a gente comprou esse caminhão, né? Coincidências. O que mais que a gente tem para contar aqui? O Dodge Dart Super Standard. Então vocês veem, né? Quem acompanha aqui mais tempo, as coisas vão mudando, os carros vão trocando, as cores vão indo para cá, vão indo para lá, uns vão saindo, outros vão voltando, né? É a dança das cores. O Orlando está terminando o Dodge Dart Super Standard. Inclusive agora ele está fazendo os últimos repasses lá no vidraceiro. Tinha até a possibilidade da gente se encontrar e já fazer alguma coisa, dar uma experimentada final no carro, né? Para a gente dar o ok final nele. Mas eu tenho compromisso na sequência, acabou não dando certo por 1-2 horas. Então o carro está praticamente pronto também. E aí a gente finaliza o SE74 e a gente pode começar o RT80 preto, né? Então vai embora o RT75 preto, mas o RT80 preto, que é um carro super importante para a coleção, a gente vai dar um gás nele aí para ver se a gente consegue montar ele o mais rápido possível, tá? Bom, o Orlando não está aqui e eu conversei um monte de coisa com ele, mas ele não me falou disso aqui, né? Não sei se foi alguém que mandou para ele, mas ó, é um caminhão. A gente tem alguns manuais de proprietário de caminhão, mas esse aqui é justamente dos nossos dois caminhões, né? O Dodge D700 a gasolina, né? Olha que legal, o manual novinho, sem preenchimento. Mas você vai preencher? Não, né? Isso aqui tá 40 e tantos anos sem preencher, não sou eu que vou meter a caneta nele, né? E aqui o 74, sei que é 74 porque essa grafia aqui é só 7374, o 74 diesel, né? Que é o nosso vermelho Tudor que tá lá no fundo, né? Esse aqui é o Pato Donald. E a gente vai subir ali para fazer uma visão aérea do caminhão. Eu não vou nem cortar para não ter que editar e já poder soltar esse vídeo mais rápido para vocês. Muita coisa para fazer aqui ainda, né? Os repasses todos no Opala Commodore 90. Opção de pequenas coisas para fazer aqui no Esplanada 6M, né? Esse Vectra GSI, se você é membro do canal, você já sabe que ele vai para o Badola Experience, pode ser seu. Se você não é, seja membro do canal, tem o link aqui tem o link no final da descrição. Aqui as peças, né? Peça pra caramba. Das próximas coisas que a gente vai ter que fazer. Quando a gente terminar o Galpão 4 e a gente levar esses carros para lá, a minha expectativa é que a gente consiga diminuir muito a quantidade de peças, porque tem muita peça aqui que vai ser usada nos carros que estão sendo montados.
E tem algumas que estão aqui porque estavam em outro lugar que a gente comprou meio sobressalente. Então aqui são as peças da Dakota pioneira, né? A Dakota 002. Aqui o painel da GTX, Verde Interlagos, né? Os para-choques aí do Corsa da minha irmã, né? Que vão para o Corsa da minha irmã. As rodas do RT80. Então tem bastante coisa aqui que provavelmente a gente vai conseguir dar saída, né? Essa roda aqui tem Prestige. E aqui... Meu, vocês não fazem ideia de quanto eu procurei essas rodas. Eu revirei a minha casa. Meu apartamento é pequeno, mas essas rodas estavam lá. E eu sabia que eu tinha levado para algum lugar, né? São as rodas do Tempra Turbo, do Tempra Turbo, do preto que tá lá, para ir pro lugar dele. Né? Só esse miolinho que não é contemporâneo, né? Mas estão aqui as rodas. A gente já vai montar nele. As peças já vão tomando o seu destino, né? Ele tá com aquelas rodas do Tempra HLX, aquelas rodas 15, que a gente não vai ter uso. A gente já dá sequência, já põe para vender, né? E vai tirando coisas da frente e colocando outras aí para andar. Olha que bonito o caminhão visto de cima, hein? Esse deck ficou muito legal, né? Realmente um caminhão que eu tenho bastante orgulho aí de ter encarado o desafio de fazê-lo, né? Aqui o Dodge do milionário José Rico, né? Se você sabe alguma coisa desse carro, conte pra gente. E vamos encerrando o vídeo aqui. Abraços a todos, até a próxima e valeu!